Há histórias que começam com uma ferida, continuam com uma segunda oportunidade e acabam por demonstrar que algumas pessoas entram nas nossas vidas para as mudar para sempre. Kalpa, conhecida em português como Batimentos do Coração, é uma série turca que combina romance, drama, superação, medicina e segredos do passado, acompanhando a história de uma jovem que passou de se sentir incompreendida e sem futuro a tornar-se numa mulher forte, determinada e capaz de lutar pelos seus sonhos. A protagonista é Eylu Erden, uma jovem que, desde pequena, teve de enfrentar dificuldades familiares, problemas na escola e pessoas que não acreditavam no seu potencial. A sua vida muda quando conhece Ali Asaf Denizolu, um professor que vê nela algo que os outros não conseguem enxergar. Uma inteligência, uma sensibilidade e uma força que ela própria ainda não sabe como utilizar. Graças a ele, Eylu descobre que pode lutar para se tornar na pessoa que deseja ser. No entanto, o destino separa-os durante anos. Quando voltam a encontrar-se, já não são os mesmos. Eylu tornou-se numa médica brilhante, enquanto Ali Asaf também seguiu o seu próprio caminho. Agora trabalham no mesmo hospital e têm de enfrentar não apenas os difíceis casos médicos que chegam todos os dias, mas também os sentimentos que nunca desapareceram completamente. Entre emergências, rivalidades, segredos familiares, amizades e decisões que podem mudar vidas, os dois terão de descobrir se o amor que nasceu no passado ainda pode sobreviver ao tempo e às feridas que deixaram para trás. Mas, num hospital, cada segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte, e no amor também existe um momento em que é preciso decidir entre lutar ou desistir. Neste vídeo vamos percorrer Kalpa capítulo a capítulo, descobrindo as suas personagens, os grandes conflitos, os romances e os segredos que transformam a vida de Eylu e Ali Asaf. E lembra-te de que várias destas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Por isso, subscreve o canal e ativa o sino para não perderes nenhum episódio. Turco Coração Vermelho, vamos começar. A história começa com Eylu Erden, uma jovem que cresceu a sentir que ninguém compreendia verdadeiramente a sua forma de ser. Desde pequena teve dificuldades em adaptar-se e o seu caráter forte provocava muitas vezes conflitos com as pessoas que a rodeavam. Em vez de receber apoio, ouvia constantemente que não chegaria longe e que deveria conformar-se com a vida que os outros tinham decidido para ela. Mas Eylu não é uma jovem qualquer. Dentro dela existe uma enorme determinação que ainda precisa de encontrar o caminho certo para vir ao de cima. Tudo muda quando conhece Ali Asaf, um professor diferente de todos os outros. Em vez de a julgar pelos seus erros, Ali Asaf descobre o potencial que existe por detrás da sua atitude rebelde. Ele compreende que Eylu precisa de alguém que acredite nela e decide ensinar-lhe que o seu futuro pode ser completamente diferente. As suas palavras começam pouco a pouco a transformar a vida da jovem. Pela primeira vez, alguém lhe demonstra que pode sonhar com algo maior. Eylu começa a estudar com uma nova determinação e descobre que quer tornar-se médica. No entanto, a vida não demora a separá-los. Ali Asaf tem de partir e Eylu continua o seu caminho sem saber se voltará a encontrá-lo. Os anos passam e a jovem transforma-se numa mulher completamente diferente. Depois de muito esforço, consegue alcançar o seu objetivo e começa a trabalhar como médica. Mas o destino prepara uma surpresa. Eylu chega a um hospital onde terá de enfrentar casos difíceis, médicos ambiciosos e colegas que não conhecem a sua história. Ali descobre que um dos médicos mais importantes do hospital é precisamente Ali Asaf. O encontro desperta recordações que Eylu tinha tentado guardar durante anos. Ela já não é aquela adolescente que precisava que alguém acreditasse nela. Agora é uma mulher que construiu o seu próprio caminho. Mas, ao voltar a olhar para Ali Asaf, descobre que alguns sentimentos nunca desapareceram. O reencontro entre Eylu e Ali Asaf não é simples. Depois de tantos anos separados, ambos tentam comportar-se como se o passado não tivesse importância. Mas cada olhar, cada conversa e cada recordação demonstram que ainda existe uma ligação profunda entre eles. Eylu quer manter uma distância profissional porque sabe que trabalhar juntos pode ser complicado. No entanto, Ali Asaf nunca esqueceu a jovem que conheceu anos antes. Ele observa com orgulho a mulher em que ela se tornou e compreende que aquela adolescente finalmente conseguiu demonstrar todo o seu potencial. Mas o hospital está cheio de problemas e nenhum dos dois pode permitir-se perder a concentração.
Todos os dias chegam pacientes que precisam de cuidados imediatos e os médicos têm de tomar decisões difíceis. Eilu demonstra rapidamente que é uma profissional competente, mas a sua personalidade forte provoca confrontos com alguns colegas. Nem todos estão dispostos a aceitar que uma jovem médica possa destacar-se tanto. Entre eles surge também uma rivalidade profissional que começa a complicar ainda mais a situação. Enquanto Eilu luta para demonstrar a sua capacidade, Ali Asaf tenta protegê-la sem fazê-la sentir que precisa de ajuda. Ele sabe que Eilu sempre quis demonstrar que consegue seguir o seu próprio caminho. Mas, por detrás da tensão profissional, também existe uma história de amor que nenhum dos dois conseguiu encerrar. Pouco a pouco, as recordações da juventude regressam. Eilu começa a recordar as palavras que Ali Asaf lhe disse quando ninguém confiava nela e compreende que grande parte da mulher que é hoje nasceu graças àquela segunda oportunidade. No entanto, o passado também guarda feridas. Eilu ainda se pergunta por que razão Ali Asaf desapareceu da sua vida e por que nunca tentou procurá-la. Essa pergunta permanece entre eles como uma sombra. Entretanto, novos pacientes e situações de emergência obrigam-nos a trabalhar juntos, e cada experiência fortalece novamente a ligação que existe entre ambos. Mas quanto mais se aproximam, mais difícil se torna fingir que são apenas colegas. A relação entre Eilu e Ali Asaf começa a chamar a atenção dentro do hospital. Embora ambos tentem manter o profissionalismo, as pessoas que os rodeiam começam a perceber que existe algo especial entre eles. Eilu, no entanto, recusa-se a admitir que os seus sentimentos estão a regressar. Ela construiu uma vida independente e teme que voltar a abrir o coração possa fazê-la sofrer. Ali Asaf, por sua vez, está convencido de que ainda existe uma oportunidade para os dois. Mas, antes de poderem pensar numa relação, ambos têm de superar os obstáculos que surgem dentro do hospital. Os casos médicos tornam-se cada vez mais complicados e obrigam os médicos a trabalhar sob uma enorme pressão. Eilu demonstra uma coragem extraordinária perante situações em que outros poderiam perder a calma. A sua capacidade de lutar pelos seus pacientes começa a conquistar-lhe respeito, embora também desperte ciúmes entre alguns colegas. As rivalidades profissionais intensificam-se e certas pessoas tentam utilizar o seu passado para pôr em causa a sua capacidade. Eilu recusa-se a desistir. Cada crítica transforma-se numa razão a mais para demonstrar que merece estar ali. Entretanto, Ali Asaf tenta permanecer ao seu lado, mas descobre que proteger Eilu pode provocar exatamente o efeito contrário. Ela não quer que ninguém pense que os seus êxitos dependem dele. Quer que todos reconheçam o seu esforço. Essa diferença provoca discussões entre os dois, mas também demonstra o quanto mudaram desde a juventude. Já não são professor e aluna. Agora são dois médicos que têm de aprender a relacionar-se como iguais. À medida que passam mais tempo juntos, os sentimentos tornam-se impossíveis de esconder. No entanto, precisamente quando parece que poderiam aproximar-se, surgem novos problemas relacionados com as suas vidas pessoais. Antigas feridas familiares, segredos e pessoas do passado regressam para complicar a situação. Eilu terá de decidir se está preparada para voltar a confiar em Ali Asaf. E ele terá de demonstrar que, desta vez, não desaparecerá quando as coisas se tornarem difíceis. A relação entre Eilu e Ali Asaf entra numa fase complicada quando o passado começa a regressar com força. Os dois tentaram construir uma nova vida, mas as feridas que nunca foram completamente fechadas voltam a aparecer. Eilu enfrenta recordações dolorosas relacionadas com a sua família e com as pessoas que, durante anos, fizeram com que duvidasse de si própria. Agora que conseguiu tornar-se médica, quer demonstrar que o seu passado não determina o seu futuro. No entanto, algumas pessoas ainda tentam utilizá-lo contra ela. No hospital, as rivalidades também aumentam. As decisões médicas, os interesses pessoais e as ambições profissionais provocam conflitos que afetam até aqueles que tentam manter-se à margem. Eilu vê-se constantemente obrigada a demonstrar que as suas decisões são baseadas no seu conhecimento e não nas suas emoções. Ali Asaf tenta ajudá-la, mas compreende que deve respeitar a sua independência. Ao mesmo tempo, ambos começam a aceitar que os seus sentimentos são demasiado fortes para continuarem a escondê-los. Mas amar depois de tantos anos separados não é simples. Existem perguntas que ainda precisam de respostas e feridas que precisam de tempo para sarar.
Eilu teme voltar a confiar e descobrir que pode perder tudo novamente. Ali Asaf tenta demonstrar-lhe que mudou e que agora está disposto a lutar por ela. Mas, quando uma nova situação ameaça separá-los, tem de tomar uma decisão que pode mudar a sua relação para sempre. Entretanto, o hospital continua a enfrentar emergências e cada caso recorda aos médicos a fragilidade da vida. Eilu aprende que não pode salvar todos, mas pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance pelos seus pacientes. Essa filosofia também começa a aplicá-la à sua vida pessoal. Compreende que não pode controlar tudo o que acontece à sua volta, mas pode decidir como reagir. E, finalmente, chega o momento em que terá de escolher entre continuar a proteger-se da dor ou arriscar-se novamente pelo amor. Os sentimentos entre Eilu e Ali Asaf finalmente se tornam demasiado evidentes para continuarem escondidos. Depois de tantos anos, ambos compreendem que a ligação que os une nunca desapareceu realmente. No entanto, aceitar o amor não significa que todos os problemas tenham terminado. As responsabilidades profissionais, os conflitos familiares e as pessoas que tentam interferir fazem com que cada passo seja complicado. Eilu continua a lutar para manter a sua independência e demonstrar que consegue alcançar os seus objetivos pelos seus próprios méritos. Ali Asaf quer estar ao seu lado, mas também sabe que deve respeitar as suas decisões. Essa maturidade muda a relação entre os dois e permite que comecem a construir algo diferente daquilo que tinham no passado. Mas, quando parece que finalmente podem ser felizes, uma série de acontecimentos volta a pôr a sua relação à prova. Dentro do hospital, uma situação delicada obriga Eilu a tomar uma decisão profissional extremamente difícil. Ela sabe que qualquer erro pode ter consequências graves e recusa-se a abandonar o seu paciente. Ali Asaf confia nela, embora saiba que a pressão que está a suportar é enorme. Ao mesmo tempo, os inimigos que surgiram ao longo da história aproveitam qualquer oportunidade para criar problemas. As tensões aumentam e Eilu volta a enfrentar pessoas que querem vê-la fracassar. Mas agora já não é a jovem insegura do passado. Aprendeu a defender-se e a confiar nas suas próprias capacidades. Também compreendeu que aceitar ajuda não significa ser fraca. Enquanto Eilu e Ali Asaf enfrentam estes obstáculos, os seus colegas também passam por momentos decisivos. Alguns descobrem segredos que mudam as suas relações, enquanto outros têm de escolher entre a ambição e a amizade. A história aproxima-se assim do seu momento mais intenso. O amor, a medicina e os conflitos pessoais misturam-se numa fase em que cada decisão pode mudar o futuro. E Eilu finalmente compreende que o seu coração já tomou uma decisão que a sua mente tentou evitar durante demasiado tempo. Depois de tantas provações, Eilu finalmente compreende o quanto mudou desde aquela jovem que um dia conheceu Ali Asaf. Passou por momentos de dor, insegurança, rejeição e dificuldades, mas nunca deixou de lutar para se tornar na pessoa que queria ser. Agora é uma médica capaz de enfrentar situações extremas e uma mulher que aprendeu a proteger o seu coração. Ali Asaf também percorreu seu próprio caminho e, depois de tantos anos, ambos têm a oportunidade de construir uma relação baseada na confiança e não apenas nas recordações do passado. Mas, antes de conseguirem isso, têm de enfrentar as últimas consequências dos conflitos que os rodeiam. O hospital continua a ser palco de decisões difíceis, emergências e confrontos profissionais. Cada paciente recorda aos protagonistas que a vida pode mudar numa questão de segundos. Eilu utiliza tudo o que aprendeu para continuar a lutar por aqueles que precisam da sua ajuda. A sua evolução demonstra que aquele professor que um dia acreditou nela tinha razão. Sempre existiu dentro de Eilu uma força à espera de uma oportunidade para surgir. Agora, essa força não só a transforma numa excelente médica, como também numa mulher capaz de tomar as suas próprias decisões. Ali Asaf deixa finalmente claro que não quer ser apenas uma pessoa importante do seu passado. Quer fazer parte do seu presente e do seu futuro. Ambos compreendem que o verdadeiro amor não consiste em apagar as feridas, mas em aprender a caminhar juntos apesar delas. As personagens que os rodeiam também chegam às suas próprias conclusões e alguns caminhos mudam para sempre. Depois de tantas dificuldades, Eilu olha para frente com uma nova confiança. Já não precisa que ninguém lhe diga que é capaz de conseguir. Ela própria sabe disso. E, quando finalmente ouve os batimentos do seu próprio coração, compreende que cada dificuldade que enfrentou a conduziu até aquele momento.
Kalpa demonstra que uma segunda oportunidade pode mudar uma vida, que uma palavra pode despertar um sonho e que, quando o coração realmente sabe o que quer, até os anos e as dificuldades podem ser incapazes de apagar os seus batimentos.